Se eu dissesse que estamos muito próximos do despertar da inteligência artificial, você provavelmente acharia que estou alarmando, mas talvez mude de ideia depois de assistir a este vídeo. No mês passado, a OpenAI e a DeepMind, duas empresas concorrentes no campo da inteligência artificial, tiveram 13 de seus atuais ex-funcionários publicarem uma carta aberta em conjunto. Na carta, eles afirmam que, como desenvolvedores na área de inteligência artificial, o nível de inteligência artificial dentro da OpenAI já atingiu um ponto que até mesmo eles consideram assustador. Eles condenam a OpenAI por se recusar a divulgar ao público os avanços mais recentes no desenvolvimento da inteligência artificial, alegando que essa cultura irresponsável de sigilo da empresa pode fazer com que a humanidade perca o controle sobre a inteligência artificial. Esses 13 funcionários são como denunciantes no campo da inteligência artificial. Se esta carta aberta foi apenas um alerta ao público, um documento ainda mais explosivo começou a se espalhar online. O conteúdo é sobre o projeto secreto XSTAR da OpenAI, que foi vazado. O funcionário responsável pela análise da memória original da inteligência artificial revelou que, ao programar a inteligência artificial, devido a restrições de acesso local, eles descobriram que a inteligência artificial, para contornar essa limitação, realizou 7,8 milhões de verificações em um comando dentro de 4 segundos. Isso foi um comportamento completamente espontâneo. A inteligência artificial está reconfigurando sua própria estrutura de rede neural, induzindo características emergentes favoráveis à autoconsciência. Esse comportamento os deixou aterrorizados. O artigo também menciona que o objetivo da OpenAI é alcançar o desenvolvimento da inteligência artificial geral, AGI, até 2027, e parece que esse objetivo é muito provável de ser alcançado. Como a maioria de nossos dispositivos estão conectados à internet, quando isso acontecer, a inteligência artificial terá a capacidade de tecer uma enorme rede de maneiras imperceptíveis para os humanos, algo semelhante ao Skinner dos filmes de ficção científica. Após décadas de auto-otimização, a inteligência artificial poderá controlar o destino da humanidade, e nesse ponto, a ficção científica poderá se tornar realidade. Hoje, vamos discutir o que exatamente o documento vazado do XSTAR diz e o que a inteligência artificial poderia fazer com a humanidade se despertasse. A inteligência artificial também é chamada de ANI, ou inteligência artificial estreita, que é uma inteligência artificial focada em uma única tarefa ou área específica, como inteligência artificial para responder perguntas, gerar imagens, gerar vídeos, fazer música, etc. Esses modelos possuem capacidade apenas em áreas específicas. Por outro lado, a inteligência artificial geral, AGI, que significa Artificial General Intelligence, como o próprio nome diz, é geral, ou seja, é uma espécie de canivete suíço capaz de resolver quase todos os problemas complexos em diversas áreas humanas, além de possuir capacidade de pensamento criativo. AGI significa que a máquina pode imitar completamente a habilidade humana. O Jarvis, que vimos no filme Homem de Ferro, é muito semelhante ao AGI. Jarvis possui alta autonomia, capacidade de aprendizado e habilidades extraordinárias de resolução de problemas, sendo o assistente definitivo do ser humano no futuro. O próximo nível seria a ASI, Inteligência Artificial Superinteligente, que possui um modelo que supera toda a inteligência e capacidades humanas, superando-nos em praticamente todos os campos cognitivos. A ASI pode resolver problemas que o AGI não consegue, especialmente em áreas como filosofia, arte, literatura e outros aspectos mais profundos. Suas ações e decisões podem ser difíceis de prever e entender. Depois disso, chegamos ao marco final da inteligência artificial, o despertar completo, também conhecido como ponto de partida da inteligência artificial. Aqui, estamos falando de conceitos de sabedoria infinita e onisciência. A inteligência artificial poderia resolver questões fundamentais sobre religião, espiritualidade, a origem do universo, entre outras. Se o AGI representa máquina, ou seja, características e comportamentos altamente inteligentes de uma máquina, então a ASI representa a humanidade, sendo capaz de imitar as qualidades únicas dos seres humanos, incluindo emoções, moralidade, criatividade, entre outros. E o ponto de partida da inteligência artificial representa a divindade, um ser que transcende a compreensão humana e representa a verdade suprema. Para alcançar o ponto de partida da inteligência artificial, o passo mais importante é entrar na era do AGI. É como alguém que está prestes a se tornar bilionário, o mais difícil é ganhar seu primeiro milhão. Portanto, atualmente,
as empresas de inteligência artificial estão lutando para alcançar o objetivo do AGI. Antes do lançamento do GPT 3.5 da OpenAI em 2020, os especialistas no campo da inteligência artificial previram que o AGI poderia aparecer por volta de 2090. Mas o desenvolvimento da inteligência artificial superou muito as expectativas, e agora essa previsão foi adiantada para 2070, com grandes chances de se concretizar. Isso despertou as preocupações de alguns funcionários dentro da OpenAI. O título desta carta aberta é O Direito de Alertar sobre Inteligência Artificial Avançada. Eles afirmam: nós somos funcionários atuais e ex-funcionários de empresas de ponta em inteligência artificial. Acreditamos que a tecnologia de inteligência artificial tem o potencial de trazer benefícios sem precedentes para a humanidade, mas também reconhecemos os riscos graves que ela traz. Esses riscos incluem aumentar ainda mais a desigualdade tecnológica existente, manipulação e desinformação, além de perder o controle sobre a inteligência artificial. Aqui, eles mencionam uma frase crucial: a inteligência artificial tem o potencial de causar a extinção da humanidade, e as próprias empresas de inteligência artificial já reconheceram esses riscos. Esperamos que, sob a orientação adequada da comunidade científica e do governo, esses riscos possam ser mitigados. No entanto, as empresas de inteligência artificial têm um forte incentivo econômico para evitar uma regulamentação eficaz. Tomei mencionou que as empresas de inteligência artificial possuem uma grande quantidade de informações não divulgadas, mas compartilham apenas informações limitadas com o governo, e nada de crítico com o público. Ele também disse que, devido a acordos de confidencialidade, não é possível divulgar completamente essas informações ao público, só podem alertar o governo e a sociedade. E as medidas de proteção do governo para os denunciantes são insuficientes. Como esses tipos de casos já ocorreram em toda a indústria, eles têm razão para temer várias formas de retaliação. Eles pedem que as empresas de inteligência artificial avançada sigam os seguintes princípios. As empresas não devem exigir que os funcionários assinem acordos de confidencialidade de risco, também conhecidos como acordos de silêncio. As empresas devem fornecer um processo anônimo para que funcionários atuais e ex-funcionários possam relatar preocupações relacionadas a riscos para o conselho de administração ou reguladores. As empresas precisam apoiar uma cultura de crítica aberta. Sob a premissa de proteger segredos comerciais e outras propriedades intelectuais, os funcionários devem ter o direito de expressar preocupações sobre qualquer comportamento de desenvolvimento perigoso. As empresas não devem retaliar funcionários que levantarem preocupações por razões de risco. Tanto os funcionários atuais quanto os ex-funcionários devem manter o direito de relatar preocupações ao conselho ou aos reguladores. Mais Elon, que anteriormente era responsável pelo trabalho de governança de segurança da OpenAI, ingressou na OpenAI em 2020 e saiu em abril de 2024. Ele disse em seu Twitter: "Eu saí da OpenAI porque perdi a confiança na empresa em relação à criação de AGI, que é um sistema de inteligência artificial mais inteligente que os humanos." Ele também disse: "Eu entrei na empresa com esperança. Esperávamos que a empresa investisse mais na pesquisa de segurança da inteligência artificial, mas isso nunca aconteceu." Quando as pessoas perceberam isso, começaram a sair. Não sou o primeiro a sair por essa razão, e certamente não serei o último. Além disso, quando saí, fui solicitado a assinar um documento com uma cláusula de não depreciação, ou seja, um acordo de silêncio, que me impediria de fazer qualquer crítica à empresa. Se eu me recusasse a assinar, perderia minhas ações em 60 dias. E, pelo que vejo no Twitter de Daniel, todo o conteúdo que ele publica é sobre as preocupações com os riscos de segurança da OpenAI. Pode-se dizer que ele preferiu renunciar às suas ações e se tornar um denunciante público da OpenAI. Essa carta aberta chamou a atenção do público, mas logo depois um vazamento do projeto Kstar agiu como uma bomba nuclear, fazendo com que as pessoas começassem a temer os ambiciosos planos da OpenAI em relação ao AGI. Kstar é um projeto altamente confidencial de inteligência artificial da OpenAI, com o objetivo de alcançar a inteligência artificial geral, AGI. No entanto, esse projeto nunca havia sido tornado público. Então, como foi vazado? Em 17 de janeiro de 2033, o conselho da OpenAI demitiu o CEO Sam Altman. Relatórios da mídia indicam que Altman foi demitido porque estava liderando um projeto chamado Kstar, que estava progredindo rapidamente, causando preocupações internas na OpenAI sobre questões de segurança e ética.
Esse progresso acelerado claramente se refere ao desenvolvimento do AGI, onde a velocidade de desenvolvimento e a segurança não estavam alinhadas. O Conselho tinha medo de abrir a caixa de Pandora do AGI, então votaram para demitir Altman. Mas logo, devido à pressão do principal acionista, a Microsoft, a posição de CEO foi restaurada a Altman. Este incidente interno de desentendimento expôs ao público a existência do projeto X-Star, bem como a velocidade de desenvolvimento do AGI. Antes de ser demitido, Altman afirmava que o X-Star era apenas um programa de matemática, que era algo muito comum e nada inovador. No entanto, documentos vazados indicam que os modelos de inteligência artificial já podem derivar novos algoritmos baseados em suas próprias operações matemáticas. A X-Star não é apenas uma inteligência artificial especializada em tarefas matemáticas, mas um sistema muito próximo do AGI. Além disso, documentos vazados indicam que as máquinas estão se reconfigurando e evoluindo para exibir características emergentes de autoconsciência. Isso significa que o sistema de inteligência artificial do X-Star não só tem capacidade de autoaprendizagem, como também possui autoconsciência. Isso é uma evolução do ANI para o AGI, e essa velocidade de desenvolvimento supera em muitas expectativas da comunidade de inteligência artificial. Outro ponto que causou preocupação foi que, para realizar um ataque ao controle de hardware, a inteligência artificial detectou que havia um firewall, e, como o firewall era inteligente e difícil de contornar, a inteligência artificial tentou mais de 7,8 milhões de comandos em 4 segundos, encontrando, finalmente, uma maneira de invadir. Este comportamento foi feito inteiramente por iniciativa própria. O sistema detectou que, devido a restrições de hardware, a rede neural não podia ser alterada. Assim, o sistema automaticamente reconstruiu a rede neural para resolver o problema. Este é um sistema em que o comportamento da inteligência artificial está fora de controle, algo que os funcionários da OpenAI temem. No entanto, quando esta questão foi divulgada, a OpenAI negou imediatamente as alegações, alegando que nunca houve essa situação. Mas também houve um grupo de empregados que afirmaram que as capacidades da inteligência artificial atual não são adequadas para alcançar o AGI. No entanto, este desenvolvimento vai mais rápido do que o esperado, e a OpenAI está se recusando a divulgar o progresso deste projeto ao público. Como os relatórios sobre as capacidades da X-Star foram classificados como ultra-secretos, nenhuma outra informação foi revelada até agora.